meus queridos! Tudo bem? Analisando fundos imobiliários. Exatamente, desta vez o fundo imobiliário vai ser o MXRF11. Vamos dar uma conferida nele para ver os seus prós, seus contras, sua rentabilidade, sua receita, seus lucros e seus dividendos. Então, fica ligado! Então, o fundo da vez que vamos analisar aqui vai ser o MXRF11. O seu nome por completo é Maxi Renda. Galera, eu vou acompanhar com vocês aqui num site que eu gosto de acompanhar. Ele chama fi.com. Eu vou mostrar para vocês aqui. E é este site aqui. Eu já estou na página do MXRF11. E ele é um site muito bom, é um site completo e, inclusive, ele tem todos os relatórios de todos os fundos imobiliários aí, pelo menos a maioria, os mais populares, na verdade. Então, vamos começar aqui pela sua cara inicial, que o site aqui já dá. Então, ele já fala aqui que seu dividend yield é de 12,44%, ou seja, o seu dividend yield é maior que 1% ao mês, dando sinais que é um dividend yield saudável, tá? É um dividend yield comum, não é extraordinário, mas ele é saudável. Ia ser preocupante se ele fosse menor que 1% ao mês, tá? Pelo menos ele tem que acompanhar a inflação. E como vocês conseguem ver aqui, o seu patrimônio líquido é de 2,3 bilhões, tá? Um patrimônio líquido consideravelmente alto, tá bom? E eu já vou falar aqui da sua administradora. Tá? Mas primeiro vamos dar uma olhada no seu gráfico e no valor de cota de mercado. O seu valor de cota de mercado está em R$ 10,61 hoje, no dia que eu estou gravando, dia 20. Esse vídeo vai ao ar dia 22. Tá? Então ele pode dar uma variaçãozinha, mas como a gente vê aqui no gráfico, ele não varia tanto. Vocês conseguem ver esse pico aqui, tá vendo? Ele derreteu. Por quê? Porque foi o ano de 2019 a 2020. Fim de 2019 e começo de 2020. O que aconteceu nessa época? Acho que vocês estão lembrados que aconteceu a pandemia. Então, basicamente, a maioria dos fundos imobiliários, ações, ativos, derreteram porque não tiveram liquidez no mercado, justamente porque entrou a quarentena e tudo fechou. Certo? Então não teve uma rotatividade econômica. Então foi basicamente isso, mas logo depois, no mês 6 aqui, ó, ele já conseguiu recuperar indo para 10,91, tá? E hoje ele está em 10,61. Ele varia entre o preço. O seu menor preço foi a 8,53, foi quando ele derreteu, tá bom? E completando essa parte aqui do site, vamos dar uma olhada. Ó, esse site é bem completo para vocês verem. Eles mostram os dividendos. Então ele mostra os dividendos dentre os 5 anos. Olha só que legal. Aqui que está o pulo do gato. Esse fundo imobiliário, ele é considerado por papéis. Ele é CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Mas aqui no tipo da Ambima, vocês conseguem ver que ele está híbrido. Por quê? Porque ele investe uma pequena parte em fundos imobiliários, lastreáveis, fundos físicos. Tá bom? Então eles têm laje corporativa, tem galpões logísticos e assim vai. Mas a maior parte da sua receita é por certificados recebíveis imobiliários. Por isso que aqui, ó, no tipo do fundo, ele está com o papel, porque a sua maior receita, a sua maior rentabilidade depende dos CRIs. Então, ele é considerado por papel, não híbrido, tá bom? Mas na Ambima, a associação que regulariza os fundos imobiliários, foi colocado o híbrido justamente porque eles investem também em fundos físicos, tá bom? É justamente por isso, mas ele é por papel, tá bom? Hoje, no dia que eu estou gravando, a estratégia deles pode mudar por completo, tá? Como esse, como qualquer outro fundo imobiliário. Eu falo de hoje. Aqui, ó. Aqui eles disponibilizam para baixar o relatório gerencial. Eu já cliquei aqui e já baixei o relatório gerencial, tá? Vamos acompanhar ele aqui, tá? Aqui está falando MXRF11 e aqui que eu falei que eu ia falar da administradora, que é a XP. Como o vídeo anterior eu já fiz um vídeo
sobre o XPML11, que também é administradora XP Investimentos, eu já falei aqui sobre a XP como administradora. Então eu vou dar uma breve simplificada aqui, só alegando que a XP Investimentos é uma corretora, é uma empresa administradora de fundos imobiliários também. Ela tem corretora, mas ela administra vários ativos, tá? E fundos imobiliários é um deles. Ela é uma empresa bem lastreável, bem concreta, tá? Então ela é uma das maiores ali empresas neste ramo de administração e eles administram muito bem. Na carteira deles eles têm vários fundos imobiliários, tá, para administração, então ele é um fundo bem confiável. Isso já dá um ponto positivo para o MXRF11. Logo de cara que vocês conseguem ver a evolução do valor de cota e volume médio diário de negociação. O que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Eu queria mostrar o valor médio de negociações por dia. Isso aqui é diário. Então, em 2023, ele está com uma média de 8.707 de volume diário de liquidez. Isso significa que este fundo imobiliário tem uma liquidez alta. Então, você pode comprar e vender à vontade, que vai ter gente comprando, tem uma demanda boa no mercado. Então, é isso que significa este dado aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, caso de crise, você precisar vender, ou até mesmo você fez uma alavancagem no fundo imobiliário, você vai ter uma liquidez boa, tá? Provavelmente vai cair já no outro dia o dinheiro na sua corretora, pela liquidez que eu estou vendo aqui. Então, isso aí é um outro ponto positivo do fundo. E aqui a gente consegue ver o valor de mercado, que ele varia um pouco mais, né? Justamente por conta da variação do mercado, tá? De compra e venda e demanda. E o seu valor patrimonial ele não mudou tanto, ele continuou ali na faixa dos R$10, significando que é um fundo estável também. Aqui neste gráfico eu queria mostrar para vocês que é o resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses. O que eu queria mostrar para vocês? As suas receitas, tá bom? Então é muito importante um fundo imobiliário ter receitas, isso significa que ele está tendo lucro, ele está tendo movimentação de dinheiro. Então, isso significa que ele vai pagar os seus cotistas, os seus dividendos. E também eu queria mostrar para vocês aqui as suas despesas. Tá vendo que ele tem uma despesa fixa? Provavelmente é para a despesa de manutenção do fundo, tá? Justamente isso. Ele não deve dar muita despesa, justamente porque ele é um fundo de papéis. E como vocês podem ver aqui, a receita de papéis aqui é a maior do fundo. Né? Não tenho dúvida disso. E aqui isso consegue mostrar claramente. Aqui, ó, receitas CRI, vocês conseguem ver aqui, 0,57, tá? de 100%. Então aqui a maior parte da sua receita é por CRI mesmo, como eu tinha mostrado para vocês no gráfico anterior. Vamos aqui continuar a análise do fundo imobiliário. Aqui, este gráfico aqui, ele mostra a rentabilidade do fundo. Tem seus valores aqui, mas eu sou um cara visual, então eu gosto muito de mostrar aqui na prática para vocês, que é este gráfico aqui. O que é importante deste gráfico? A gente precisa observar bem o IFIX, que é o índice que os fundos imobiliários seguem. A gente consegue ver aqui que o IFIX este significa 14,38%, e o meu valor de mercado mais rendimentos e o meu valor patrimonial mais rendimentos, eles estão aqui, ó, em 17,28% e 17,93%. Isso significa que eles estão maiores que o IFIX. Isso é muito bom, porque o IFIX, gente, pensa comigo, ele é como se fosse a taxa Selic, é a taxa de juros dos fundos imobiliários. Se seus rendimentos estão maiores que o IFIX, significa que eles estão acima da taxa de juros. Concordam comigo? Então, isso é outro ponto positivo do fundo imobiliário. O que eu queria mostrar aqui para vocês também é a divisão da sua carteira, né? Sua classe de ativos. Basicamente, ele tem 75% em certificados recebíveis imobiliários, que são os seus papéis, quase todo a composição do fundo imobiliário, e 16% em fundos imobiliários ali físicos. E a divisão por ambiente, ele é dividido por crédito corporativo, 50%, 25% em comercial e 22% em residencial. Então esses dados aqui mostram para mim
a divisão da carteira do meu fundo imobiliário e quantos por cento ele é alocado em certificados recebíveis e fundos físicos, tá bom? É um dado básico, mas é bem importante a gente observar isso para a gente ver a divisão do fundo, tá? E aqui outro dado importantíssimo, se não o mais importante, de um fundo de papel é os seus indexadores. Os indexadores, o que eles significam? Significam o que o fundo imobiliário de papéis investe. Se é em CDI, LCI ou Tesouro Direto, em pré-fixado, pós-fixado, ele dá um rumo para a gente saber o que ele está investindo. Tá? Então a gente consegue ver que ele é 54% em IPCA e 45% em CDI. Isso é preocupante? Talvez. O IPCA me preocupa mais e é onde ele está mais realocado. É 54%, basicamente está 50-50, né? Mas o IPCA ele sofre bastante variação, que é a nossa inflação brasileira. E é um pré-fixado. Então, como ele é 50-50 para cada ativo, não é tão preocupante, mas ele é um pouquinho arriscado. Seu nível de risco é um pouquinho alto. E aqui, neste gráfico de vencimento e duration, o nome já fala do gráfico, que é o vencimento dos seus papéis. Quando que esses papéis vão vencer e por que eu preciso me preocupar? Gente, quando o papel vence, você recebe o dinheiro investido mais lucros, certo? E aí o fundo imobiliário ele decide o que ele vai investir, se ele vai continuar com a mesma estratégia ou se ele vai mudar. Então, é um marco para fundo imobiliário quando os papéis vencem, porque isso decide qual rumo que o fundo imobiliário vai tomar. Ele vai continuar com pré-fixados ou ele vai mudar, migrar o seu estilo de investimento para pós-fixado. Então, isso é muito importante e como a gente consegue ver aqui, a maior parte dos seus papéis, cerca de 60% dos seus papéis, vão vencer em mais de 2030. O que significa? Então, 2030 para lá. Os seus papéis vão demorar bastante ali para vencer, tá bom? Então, em 2030 eu já começo a me preocupar com esse fundo imobiliário, já começo a rever as declarações do administrador do fundo imobiliário, se ele pretende migrar para outras áreas, e isso ele tem que falar no relatório, tá bom, gente? O administrador ele tem que ser bem transparente nas suas declarações do relatório, porque justamente isso vai para a Anbima e a Anbima avalia tudo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a análise do fundo imobiliário. Deu para ver que ele teve bastante pontos positivos, né? E ele tem uma administradora legal ali para se confiar. E sabe o que é legal também? Você já deixar o like do Purime Top. Assim você me ajuda demais o canal a crescer e também ajuda a distribuir esse conteúdo para pessoas que estão pensando em comprar MXRF11 ou como analisar um fundo imobiliário. Então você vai me ajudar e ajudar as pessoas que estão precisando, já vai me dar engajamento. Então se você não curtiu ainda, já curte aí o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é gratuito, eu juro que eu não vou cobrar, tá? E vamos continuar com a nossa análise, que agora eu vou dar a cereja do bolo para vocês, vou explicar para qual tipo de público este fundo imobiliário serve. Bom, galera, este fundo se encaixa para investidores mais conservadores, tá bom? Podemos ver que seu valor de mercado ele não varia tanto, sendo assim, um investimento a longo prazo e um fundo seguro justamente por ser híbrido e por ter uma administradora boa. Teve a questão dele ser 50% IPCA e 50% CDI. É uma distribuição saudável, tá? Ele acaba aumentando um pouquinho o seu nível de risco, mas puderam ver, durante 5 anos o seu valor de mercado não mudou quase nada. Tá? Então isso dá uma estabilidade para o fundo imobiliário e estabilidade é o que os investidores a longo prazo querem. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Novamente, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha para dar aquela força no canal e tchau! Obrigado!